Levítico. É o terceiro livro da Bíblia e a sua história acontece logo após a saída dos israelitas da escravidão, quando Deus trouxe o povo ao pé do Monte Sinai e convidou Israel a entrar em um relacionamento de aliança. Mas eles se rebelaram rapidamente e quebraram essa aliança. E Deus quis que a sua presença gloriosa viesse e vivesse no meio de Israel na forma desse tabernáculo. Mas o pecado de Israel prejudicou o relacionamento. Assim, no final do livro anterior, Êxodo, Moisés, como representante de Israel, não pôde nem mesmo entrar na presença de Deus na tenda. O livro de Levítico começa nos lembrando desse problema fundamental. Ele diz: o Senhor chamou a Moisés de dentro da tenda. E surge a questão: como é que Israel pode, em seu pecado e egoísmo, se reconciliar com esse Deus? É disso que trata esse livro, como Deus graciosamente provê um caminho para pessoas pecadoras e corruptas viverem na sua santa presença. Agora, vamos fazer uma pausa por um segundo e explorar essa ideia super importante de que Deus é santo. É fundamental para entender esse livro. A palavra santo significa simplesmente ser separado ou único. E na Bíblia, Deus é separado de todas as outras coisas por causa do seu papel único, como o Criador de todos, como o autor da própria vida. E assim, se Deus é santo, então o espaço ao redor de Deus também é sagrado. Está cheio da sua bondade, e sua vida, e pureza, e justiça. Então, se Israel, que é injusto e pecador, quer viver na santa presença de Deus, eles também precisam se tornar santos. Seu pecado tem que ser resolvido. Daí o livro de Levítico. O livro tem um conceito simétrico realmente incrível. Ele explora as 3 maneiras principais em que Deus ajuda Israel a viver em sua presença. As seções externas são descrições dos rituais que Israel deveria praticar na presença santa de Deus. As próximas seções internas enfocam o papel dos sacerdotes de Israel como mediadores entre Deus e Israel. E dentro disso estão 2 seções correspondentes que enfocam a pureza de Israel. E então, bem aqui no centro do livro, há um ritual fundamental, o dia da expiação, que une o livro inteiro. O livro conclui com uma pequena seção em que Moisés convida Israel a ser fiel a essa aliança. Vamos explorar melhor o livro. A primeira seção explora os 5 tipos principais de sacrifícios rituais que Israel deveria realizar. 2 delas eram maneiras pelas quais um israelita podia agradecer a Deus oferecendo a ele esses símbolos do que Deus lhes deu primeiro. Em 3 outros sacrifícios eram maneiras diferentes de pedir desculpas a Deus. Então, aqui um israelita oferecia o sangue de um animal enquanto confessava que o seu pecado criou mais mal e morte no mundo bom de Deus. Mas em vez de destruir esse povo, Deus, é claro, quer perdoá-lo. E assim, esse é o pecado deles. E assim, através desses rituais, os israelitas estavam constantemente sendo lembrados da graça de Deus, mas também da sua justiça e da severidade do seu mal e as suas consequências. O segundo conjunto de rituais estabelece as 7 festas anuais de Israel. E cada uma delas contava uma parte diferente da história sobre como Deus os resgatou da escravidão no Egito e os levou através do deserto a caminho da terra prometida. E celebrando essas festas regularmente, Israel se lembraria de quem eram e quem Deus era para eles. Agora, as sessões sobre os sacerdotes de Israel. Você tem Arão e os seus filhos, ordenados pela primeira vez a entrar na presença de Deus em nome de Israel. E então, nessa seção correspondente, encontramos as qualificações para ser um sacerdote. Os sacerdotes foram chamados ao nível mais alto de integridade moral e santidade ritual, porque eles representavam o povo diante de Deus, mas também representavam Deus para o povo. Descobrimos por que a santidade dos sacerdotes é tão importante aqui nessa primeira sessão, logo após a ordenação da família de Arão. 2 de seus filhos caminham direto para a presença de Deus e violam flagrantemente as regras. E assim eles são consumidos pela santidade de Deus. É uma lembrança assustadora do paradoxo que existe ao vivermos na presença santa de Deus. Porque é bondade pura, mas se torna perigoso para aqueles que se rebelam e insultam a santidade de Deus. Por isso é importante que os sacerdotes de Israel se tornem santos. E também que todo o povo de Israel se torne santo, que é do que se tratam as próximas sessões internas. Os capítulos 11 a 15 são sobre a pureza ritual exigida de todos os israelitas. E os capítulos de 18 a 20 são sobre a pureza moral do povo. E aqui está o que significa essa linguagem de pureza e impureza. Como Deus é santo, os israelitas precisam estar em um estado de santidade quando entrarem na sua presença. Isso é Deus, porque a essência de Deus é a vida. Isso é realmente fundamental.
Ser impuro não era simplesmente pecaminoso ou errado. Tocar esses tipos de coisas fazia parte normal da vida cotidiana, e a impureza era um estado temporário. Durava apenas uma semana ou duas e depois acabava. O que estava errado ou era pecaminoso era entrar na presença de Deus carregando esses símbolos de morte e impureza no meu corpo. Não faça isso. Agora, o último modo de se tornar impuro era comendo certos animais. E as leis alimentares kosher são encontradas aqui nessa seção. Agora, tem havido muitas teorias sobre por que certos animais eram considerados impuros e fora dos limites, seja para promover a higiene ou para evitar tabus culturais. O texto não é explícito, mas o ponto básico de todos esses capítulos é muito claro. Ao todo, eles funcionam como um conjunto elaborado de símbolos culturais que lembram a Israel que a santidade de Deus deveria afetar todas as áreas de suas vidas. A seção correspondente aqui é sobre a pureza moral de Israel. Os israelitas foram chamados a viver de maneira diferente dos cananeus. Eles deveriam cuidar dos pobres em vez de ignorá-los. Eles deveriam ter um alto nível de integridade sexual. Eles deveriam promover a justiça em toda a terra. Aqui no meio do livro encontramos uma longa descrição de uma das festas anuais de Israel, o Dia da Expiação. As probabilidades são de que nem todo o pecado e rebelião dos israelitas seriam cobertos através dos sacrifícios individuais. E assim, uma vez por ano, o sumo sacerdote tomaria 2 bodes. Um deles se tornaria uma oferta de purificação e expiaria os pecados do povo, e o outro foi chamado de bode expiatório. O sacerdote confessaria os pecados de Israel e simbolicamente os colocaria nesse bode, e então seria lançado no deserto. Novamente, essa é uma imagem muito poderosa do desejo de Deus de remover o pecado e as suas consequências do meio do seu povo, para que Deus possa viver com eles em paz. O livro conclui com Moisés chamando Israel para ser fiel a todos os termos da aliança. E ele descreve as bênçãos de paz e abundância que resultarão se Israel obedecer a todas essas leis. Ele também os adverte que, se forem infiéis e desonrarem a santidade de Deus, isso resultará em desastre e, por fim, o exílio da terra prometida. Agora, se quiser ver como o Levítico se encaixa na grande história, é útil olhar para a primeira frase do próximo livro da Bíblia, Números. Começa com: o Senhor falou a Moisés na tenda. Assim, podemos ver que Moisés agora é capaz de entrar na presença de Deus em nome de Israel. O livro de Levítico funcionou. Assim, apesar do fracasso de Israel, Deus providenciou um caminho para que o seu pecado fosse coberto, para que Deus pudesse viver em paz com as pessoas pecadoras. E é disso que o livro de Levítico se trata.